o Dr. Wagner Elgeman, psiquiatra em Lucas do Rio Verde, vai explicar o que é e como funciona o tratamento de esquizofrenia. Um transtorno mental muito falado, porém poucas pessoas sabem o que é de fato. Eu estou falando da esquizofrenia, isso mesmo. Você sabe o que ela é de fato e como tratá-la? É o que a gente vai descobrir agora com o psiquiatra Dr. Wagner Elgeman. Esquizofrenia é um transtorno, é uma doença psiquiátrica que é conhecida há séculos, milênios. Ela é descrita desde os primórdios da humanidade porque ela acomete um percentual da população. Esse percentual ele vai de 0,3% a 1% da população, a depender da cultura, do país e da região. Esquizofrenia é o que popularmente ou vulgarmente se chamava de loucura. Então, é um transtorno psicótico, é um transtorno que provoca desorganização das funções mentais, do pensamento, do comportamento. Né? Então, ela é caracterizada justamente por isso, por a pessoa romper com a realidade. Então, ela é dividida nos seus sintomas, em sintomas positivos e negativos. Sintomas positivos são os mais característicos, são delírios, são alucinações, são percepções delirantes, comportamentos bizarros. Então, os delírios as alucinações mais comuns são as alucinações auditivas. Então, as pessoas passam a ouvir vozes, passam a ouvir sons que não correspondem com a realidade. Então, essas alucinações elas podem ser dirigidas à própria pessoa, elas podem ser com frases aleatórias, mas é algo assim bastante perturbador para quem sente. Elas podem também ser visuais, então a pessoa pode ver coisas que não correspondem com a realidade, não tem uma fonte externa. Elas podem também ser somestésicas, então a pessoa ter algumas sensações físicas que também não tem uma causa, né? Esses são sintomas positivos, são os que mais caracterizam a esquizofrenia. Mas ela também tem o que chamamos de sintomas negativos, então são aqueles relacionados ao embotamento do afeto. Então a pessoa tende a ser mais calada, mais fechada, mais isolada, por vezes ter um comportamento assim muito retraído. Então a pessoa ela vai se isolando socialmente, ela vai vivendo no seu mundo. Então basicamente isso é o que caracteriza a esquizofrenia. Importante lembrar que nem toda alucinação quer dizer que essa pessoa tenha esquizofrenia. Existem outros quadros que podem ter percepções da realidade alteradas também. Nós não dividimos ela em níveis, embora ela se apresente com níveis de gravidade diferentes. Dizemos que a esquizofrenia evolui esquizofrenicamente, ou seja, é incerto como ela vai evoluir. Em alguns casos, especialmente quando nós conseguimos ter um tratamento precoce, logo que apresenta sinais, conseguimos controlar um pouco melhor. Em outros mesmo, a pessoa medicada, não conseguimos um controle tão efetivo. Tá? Então ela pode, em alguns casos, permitir que a pessoa ainda tenha uma vida laborativa, consiga ter convívio social. Em outros casos, ela costuma se agravar mais e é um pouco mais difícil da pessoa conseguir ter uma vida próxima da normalidade. Importante assim ter em mente que ela se apresenta em homens e mulheres em fases diferentes da vida. Tá? Então é mais comum nos homens que o primeiro episódio psicótico, quando ela mais se apresenta, ocorra por volta dos 18 aos 20 anos. Na mulher costuma ser um pouco depois, então vai ser por volta dos 27, 30 anos aproximadamente. E é comum que ela se apresente, embora geralmente ela já tenha sinais anteriores, é comum que ela se apresente em períodos assim, mais estressores da vida. Então no homem é comum, por exemplo, no começo da faculdade ou do serviço militar, que é nessa idade. Na mulher é comum que ocorra em algum período também relacionada
a ter filhos, a maternidade, costumam ser períodos assim, mais estressores, e nessa faixa de idade dos 27 aos 30 anos, é uma idade em que as mulheres costumam ter filhos, né? Então, ela pode se apresentar nessas etapas da vida, nada impede que ela se apresente em outros momentos, né? Mas ela costuma ter essa diferença, então, de gênero. A esquizofrenia, infelizmente, é um transtorno crônico, tá? Que ele não tem cura, uma vez que ela se manifesta. É uma doença que vai acompanhar essa pessoa durante todo o curso da sua vida. Ela é tratável, ela tem controle. Esse controle ele é feito com o uso de medicações que nós chamamos de antipsicóticos. Então, a pessoa vai precisar fazer uso dessas medicações para que esses delírios que ela caracteristicamente apresenta, esse comportamento bizarro, as alucinações, eles diminuam ou até mesmo, em alguns casos, eles cessem.